Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, em nome do SAMU Regional São João da Boa Vista. Muito obrigado pela parceria entre a FEOB e os alunos do SENAC. E um agradecimento especial aos nossos colaboradores que se propuseram a vir aqui hoje aprender um pouquinho mais, tá bom? Então a gente vai ter aqui a primeira apresentação da doutora Gisela, nossa convidada especial, sobre o nosso assunto, né? Esse assunto eu gostaria de lembrá-los que foi a maior demanda dos colaboradores, foi o que vocês mais pediram para a gente rever naquela pesquisa que a gente fez no núcleo de educação. E depois, a parte prática, eu vou pedir para os alunos que quiserem ver, a gente não vai conseguir fazer com todos vocês, mas quem quiser ficar aqui para acompanhar como os colaboradores do SAMU farão, não tem problema, mas a gente vai ser impossível fazer com todos vocês, tá bom? Bom, falei tudo, só não me apresentei, meu nome é Júlia, eu sou enfermeira do SAMU, hoje responsável pela coordenação do Núcleo de Educação e Urgências, tá bom? E quem vai falar com vocês hoje aqui é a doutora Gisela, minha ginecologista há anos, que eu tenho um carinho enorme. A doutora Gisela é formada pela Unicamp, onde ela fez a residência. Hoje ela atende no consultório, plantonista da Unimed e diretora médica do ano, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer a Júlia que me convidou, né? A gente trabalha muito à base de troca, né, Júlia? A gente sempre negocia. E daí eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria, assim, em primeiro lugar, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu nunca fiz um parto fora do hospital, tá certo? Eu já fiz parto na porta do pronto-socorro, eu já fiz parto no caminho do centro obstétrico, eu já fiz parto na cama. Então assim, mas realmente fora do hospital eu nunca fiz. Já acompanhei gestante em ambulância, em trabalho de parto, e graças a Deus não precisamos parar a ambulância para fazer um parto. A boa notícia é que aquelas pacientes que não conseguem chegar ao hospital, geralmente são as mulheres que têm um trabalho de parto muito fácil, né? E a chance, sim, com menor chance de complicação. Aquelas pacientes que vocês acabam levando e chegam ao hospital em tempo, são aquelas que têm complicação e que acabam dando tempo de chegar no hospital, tá certo? Isso é a minha pouca experiência de parto fora do hospital. Eu só queria saber, assim, eu sei da Júlia que tem o pessoal do SAMU que está em treinamento, eu gostaria de saber quem são. Quem é a equipe do SAMU? Os colaboradores. E vocês são da área de enfermagem e também... Tem médicos, condutores, técnicos e enfermeiros, estamos todos. E quem é aluno de enfermagem? Tem técnico e faculdade misturado. Tá bom. Bom, assim, nós vamos fazer um bate-papo, eu vou falar algumas coisas, né, do que a Júlia falou para mim que seria importante, e vocês fiquem à vontade de interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Porque às vezes eu posso não estar focando naquilo que realmente é o interesse de vocês. Então, agradeço o convite e vamos lá. Assim, eu só queria passar uns conceitos para vocês, para depois a gente ver que, para a gente entender que no momento do parto isso pode fazer alguma diferença. Então, a paciente no final da gestação, né, quando ela começa a ter as contrações, uma das coisas que a gente sempre avalia é a idade gestacional, o tempo daquela gestação. Não é só a gestante a termo que entra em trabalho de parto. Existe a paciente pré-termo, que também entra em trabalho de parto, e às vezes o desenrolar do parto é um pouquinho diferente no caso de um parto prematuro em relação a um parto a termo. Tá? O termo é uma gravidez de 38 a 42 semanas e o pré-termo é até 37 semanas e 6 dias. Esse pré-termo tem uma grande variação, né? Porque tem o pré-termo bom, vamos dizer assim, e o pré-termo ruim, que são as prematuridades extremas, né? Então, uma gestação de 26, 27 semanas, às vezes são situações que vocês vão buscar essa paciente e às vezes são partos muito rápidos. Tem uma doença que chama, um problema, né, que se chama incompetência cervical,
e que a paciente não sente dor nenhuma, não tem contração nenhuma, e às vezes ela vai até o banheiro e começa a ter o neném ali, e uma coisa às vezes muito rápida, que vocês até chegam e o neném já nasceu. Geralmente, a duração normal de um trabalho de parto é de 8 a 14 horas. A gestante, que a maioria das nossas gestantes são assistidas durante o pré-natal. E durante o pré-natal, a gente orienta sobre os sinais de parto e o momento que ela deve procurar o hospital. Então, não é uma coisa assim que, teve uma contração, o neném já vai nascer. Geralmente tem um tempo demorado. Essas pacientes que não têm tempo de chegar ao hospital, geralmente são aquelas gestantes que já tiveram outros partos normais, porque aí a tendência é que o trabalho de parto seja mais rápido, e às vezes algumas mulheres que têm muito poucas contrações e que já têm uma dilatação muito rápida, né? Mas isso não é o mais habitual, tá bom? A diferença de horas é porque assim, a paciente que tem a primeira gravidez dela, a tendência é que o trabalho de parto seja mais demorado. Aquela paciente que já teve um parto normal, a tendência é que o trabalho de parto seja mais rápido. E quais são os sinais de trabalho de parto? Isso assim, o mês inteiro, no último mês, a gente está falando para a paciente, se você começar a sentir contração a cada 5 minutos, e o que é a contração? A contração é o endurecimento do útero, né? O útero tem uma contração forte, um endurecimento acompanhado de dor. É comum a mulher falar nos últimos meses, a mãe, a gestante contar, que ela sente a barriga endurecer o dia todo, só que ela não sente dor. Isso não é contração de parto. Então, contração é a sensação de cólicas junto com o endurecimento do útero. Se ela começa a ter contração a cada 5 minutos, às vezes é o momento dela procurar o hospital. Isso é um sinal de trabalho de parto. Se ela tem perda de líquido, mesmo que ela não tenha contração, isso também é um sinal de que ela precisa de alguma assistência ou de uma avaliação. Nem sempre a referência à perda de líquido é bolsa rota, né? Rompimento de bolsa. Porque às vezes a mulher perde em pequena quantidade e isso nem sempre é o rompimento da bolsa. E se ela tem sangramento vaginal? O sangramento vaginal, dependendo da intensidade, é uma urgência obstétrica, porque pode ser um descolamento prematuro de placenta ou um sangramento por placenta prévia. Então, são situações mais preocupantes. E, geralmente, o descolamento de placenta vem acompanhado de dor, que é diferente da dor do trabalho de parto, é uma dor mais intensa e contínua. A dor de trabalho de parto é uma dor que começa, dura alguns segundos, até 1 minuto, passa. Daí, alguns minutos, ela volta. Bom, e aí a gente entra na avaliação do parto em si. Então, a mulher passa algumas horas em trabalho de parto e aí desencadeia mesmo o mecanismo de parto. O parto, ele consta de 4 períodos, que a gente chama de dilatação. Trabalho de parto, né? Dilatação, a expulsão, a dectação e o 4º período, que é conhecido como período de Greenberg, que é o pós-parto imediato. Né? Geralmente, eu acho que quando vai ter um socorro em casa e quando vocês são chamados, a paciente já deve estar numa fase mais evoluída do trabalho de parto. E a questão é chegar e como é que eu sei que isso é um trabalho de parto que vai acontecer agora ou é um trabalho de parto que ainda vai demorar. Tem situação que nós no hospital, eu estou falando assim de mim mesma, quando nós temos que transferir uma gestante em trabalho de parto, isso é sempre uma coisa muito tensa, porque a gente não consegue adivinhar exatamente quanto tempo vai durar esse trabalho de parto, principalmente se essa mulher for uma secundigesta ou uma tercigesta. E às vezes a gente prefere esperar o trabalho de parto, mesmo que ele demore um pouquinho mais, e depois que aconteceu, você fala assim, teria dado tempo. O ruim da obstetrícia é que depois que aconteceu, todo mundo sabe o que fazer. Antes, para tomar a decisão, a gente tem muita dificuldade e muita angústia nessa decisão, né, de transferir, às vezes, uma gestante em trabalho de parto. E a gente está fazendo exame, né? Está fazendo toque, está olhando a paciente de uma forma mais inteira, vamos dizer assim.
E quando vocês vão chegar na casa do paciente, nem sempre vocês vão tocar o paciente, vão fazer uma dinâmica. Eu não sei se vocês têm sonar para ouvir batimento. Tem. Então, assim, é chegar, às vezes, na casa, né, do paciente e saber assim, leva essa paciente para o hospital ou faço parto aqui. Eu tenho a impressão, isso daí nós vamos trocar também, né, as nossas impressões, que havendo possibilidade de levar a paciente para o hospital, esse seria o caminho mais apropriado, né? Agora, quando você já chega numa situação que você vê que o nenê realmente vai nascer, como é que você vai ver isso? Vai ter que olhar a paciente, né? Vai ter que fazer uma inspeção. Quando você chega e você vê uma coisa assim, porque vai precisar pedir para a paciente deitar, ficar numa posição adequada, onde ela consiga fletir o joelho e afastar os pés, e você começa a ver alguma parte do neném se exteriorizando pela vulva, não dá para fazer nada, não dá tempo de chegar na porta. Então, acomodar a paciente e aí a gente vai voltar e começar a pensar no que a gente vai poder fazer. O mais importante, quando a gente sempre fala, né, gravidez não é doença, gravidez é uma situação, uma fase normal da vida de cada mulher, e o parto a natureza faz, a gente não pode atrapalhar. Uma coisa que a gente ouvia muito na faculdade era assim, que os nenéns nascem com médico, sem médico, apesar do médico. Porque às vezes a gente atrapalha o que a natureza está fazendo. Então, manter a calma, eu acho que é o mais importante. As pacientes sempre agradecem depois do parto, né? E o que elas mais agradecem não é assim, nossa, que parto perfeito que a senhora fez. Mas elas agradecem, que bom que eu fiquei calma na hora que eu precisei. Então, assim, a gente transmitir calma, porque a gente sempre é capaz de ajudar nesse momento, né? E essa expressão fazer o parto, na verdade ela não existe, a gente está dando assistência ao parto. E muitas vezes nós estamos assistindo ao parto mesmo, não fazendo nada, certo? Então, primeiro é olhar, né? Olhar a região da vulva, ver se tem parte fetal saindo, se a bolsa está protrusa. O rompimento da bolsa, ele acontece durante o trabalho de parto. Em geral, quando a paciente tem uma dilatação de 7, 8 centímetros, é o momento oportuno do rompimento espontâneo da bolsa. Às vezes, nós tomamos a iniciativa de romper a bolsa porque o parto está demorando, está arrastado. Então, isso chama conduta ativa durante o trabalho de parto, para melhorar o andamento do parto. Mas não vai ser a situação de vocês. Então, ela vai se romper sozinha e é só ficar olhando e observando, né? E, lógico, avaliar algum sinal que coloque em risco a vida da mulher, né? Se a mulher tem uma hemorragia, é melhor carregar e botar na ambulância e fazer o que for preciso para ela chegar o mais rápido no hospital, tá certo? Sempre sangra durante o trabalho de parto, que é a força que a apresentação, né, que a cabeça está fazendo no colo do útero, sempre sangra, mas é um sangramento pequeno, não é uma hemorragia, né? É um sangramento intenso. E avaliar sinal vital, isso sempre tem que estar em vista, né? Sempre avaliar a possibilidade de deslocamento, porque às vezes está mais perto do que armar todo o circo ali na casa da paciente para dar assistência a esse parto, né? E observar sinais de período expulsivo. Então a gente começa a suspeitar que está com período expulsivo. Para a gente é fácil, a gente faz um toque e fala dilatação completa, apresentação baixa, o neném vai nascer, né? Mas para vocês, avaliar bem se as contrações, a intensidade das contrações, né, que geralmente é o endurecimento do útero, colocando a mão na barriga, você consegue perceber a hora que o útero contrai. E geralmente com duração até 1 minuto e intervalo menor que 5 minutos. No período expulsivo, as contrações, elas geralmente têm um intervalo de 1 minuto, e às vezes até menos, né? E o aspecto da paciente, a face do paciente, a postura da paciente. Às vezes a paciente chega falando, nossa, estou com muita dor, mas ela está andando retinha, ela está andando, né, direitinha, ela não está parando nem um pouquinho, ela não está fazendo nenhuma expressão dolorosa. Então, é raro, até tem mulher assim, e a gente erra também, mas
de maneira geral, o rosto da paciente já mostra que ela está com muita dor. E tem uma brincadeirinha que se fala do suar o bigode, né? Que quando a mulher, quando esborrachou o nariz, faltam 15 dias. Quando suou o bigode, 15 minutos no máximo. Porque é a hora que ela está realmente tendo desejo de fazer força. Isso é um reflexo, esse desejo de evacuar, vontade de evacuar, já é porque a cabecinha já está bem embaixo e ela tem esse reflexo de fazer a força, que é o puxo, né, para a prensa abdominal para ajudar o neném a nascer. Perdas vaginais, como tampão mucoso e líquido amniótico, nem sempre são sinais de período expulsivo. O tampão mucoso geralmente sai alguns dias antes do parto. Se ele não vier acompanhado de dor, ele não tem nenhum significado, certo? E a bolsa pode acontecer antes do trabalho de parto. Pode ser o primeiro sinal de trabalho de parto e não de período expulsivo. Observação do aspecto do líquido amniótico é importante para você passar a observação depois para no hospital a gente poder avaliar as condições de nascimento do neném. Então isso é quando a gente fala, né, a cabeça está coroando. Está coroando, vai nascer, não tem mais o que esperar. E aí o que a gente vai procurar fazer? Se você está fora do ambiente hospitalar, eu acho que algum recurso vocês sempre têm, né? Então, primeiro é lavar as mãos, se possível usar a luva estéreo, né? E havendo possibilidade de ter campo estéreo, não sei se vocês têm pacote para parto, isso vai ajudar bastante. Acomodar, sempre lembrar de acomodar a mãe, porque às vezes nesse momento a gente não sabe o que fazer primeiro, né? Então tem aquela organização do que fazer primeiro. Primeiro acomodar a mãe na cama, de preferência, para que ela esteja segura, porque não dá para deixar a mãe ao banheiro nesse momento. É melhor que, se tiver que fazer sujeira, vai fazer sujeira na cama, vai fazer sujeira no quarto. Alguém pode até ajudar com isso, mas não é o nosso principal naquela hora. Então, acomodado a mãe, se possível. Às vezes a gente faz parto sem lavar a mão, às vezes não dá tempo. As enfermeiras não podem saber. A gente faz assim. Não, mas só quando não dá tempo mesmo. Procurar fazer a limpeza da mão, né? Se possível, usar a solução para antisepsia e campos estéreis, isso ajuda. Se não tiver nada disso, o que tiver na casa, né, lençol, toalha, água com sabão, isso vai ser usado. Então, geralmente, a gente fala em posicionar a paciente de decúbito dorsal, porque é o que nós estamos habituados no hospital. Hoje, se fala dentro do hospital, né, de deixar a paciente na posição preferencial dela. Mas, assim, tem alguns momentos que a gente também tem que ver o que é mais seguro para a gente estar fazendo, né? Pernas e joelhos fletivos e afastados, realizar uma higienização rápida, né, com água, sabão, ou soro ou antisséptico. Se tiver já com outra luva, lembrar de trocar a luva, né, colocar os campos estéreis, de preferência, o primeiro a ser colocado é o de baixo, é o que fica embaixo da paciente, né? E aí, quando percebe que a cabeça já está naquela fase do coroamento, pedir para a paciente fazer força. Eu pus em letra maiúscula, gente, porque é força mesmo. Não é uma forcinha que nasce o nenê. É a maior força que você consegue fazer no mundo, é essa dessa hora. E é a força no momento da contração. Não adianta fazer força fora da contração, porque isso não vai ajudar muita coisa. É melhor descansar nessa hora, respirar. E às vezes a gente sugere que a mãe respire 2 vezes, prenda a respiração e sinta que o diafragma está descendo, fazendo força no diafragma, não na garganta ou no pescoço, tá certo? Segurar o joelho com as mãos, isso também ajuda a facilitar a saída do neném. Para nossa sorte, né, e como a natureza fez, a maioria dos partos são cefálicos. O que é um parto cefálico? A cabeça sai primeiro. A cabeça é a maior parte do neném, então ela saindo primeiro, o resto sai, teoricamente. Às vezes um ombro pode enroscar também se o neném é muito grande, né, nenês muito gordinhos. Né? A paciente na maca ou na cama, a cabeça geralmente se desprende assim, ela sai com o neném olhando para baixo. Posso mostrar aqui? Sem, só para...
Então, a posição mais comum para o neném nascer é quando ele coloca essa parte óssea na síntese púbica da mãe. Tá? Então, o neném sai olhando para baixo, porque esse diâmetro está colocado no maior diâmetro da bacia da mulher. Então, tem um motivo para isso. Às vezes, o neném até está cefálico, mas está com uma posição da cabeça que não é muito boa, então ele não consegue colocar o melhor diâmetro mais apropriado no diâmetro mais apropriado da bacia. Então são partes que são às vezes mais difíceis e que às vezes o neném enrosca lá embaixo e a gente acaba fazendo uma cesárea com o neném lá embaixo, uma cesárea difícil porque o neném realmente entalou aqui embaixo, tá? Quando ele sai, ele vai fazer uma rotação, porque aí ele vai colocar o ombro, que vai ser o próximo diâmetro grande, no diâmetro melhor da bacia para sair. Então, ele faz esse movimento espontaneamente, a gente não precisa fazer nada. Mesmo porque alguns nenéns, eles em vez de rodarem para esse lado, eles rodam para o lado de lá, tá certo? Quando a gente acompanha o parto fazendo o toque, a gente sabe onde ele estava antes, porque ele estava de cabecinha meio inclinada ou lateralizada. E aí ele faz esse movimento, depois ele volta na posição original, endireita o ombro e aí ele sai, tá certo? Então ele faz sozinho e a hora que a cabecinha sair, o que você vai fazer é amparar essa cabeça. Do outro lado, mas a gente vai amparar com as mãos, né? Para ajudar o movimento do neném. De maneira geral, a gente não precisa fazer força. A gente sente o movimento que o neném está fazendo e ajuda. Então a gente deve fazer muito pouco mesmo e prestar atenção. Não é fácil fazer parto, dá muito medo fazer parto. Quando a primeira vez que a gente vê um parto e está sozinha, na faculdade, geralmente quando a gente é aluna, às vezes a gente fica sozinha e tem que acudir um parto. Dá muito estresse mesmo, mas assim, fazer na cama o parto é melhor. A nossa mesa de parto, ela acaba aqui, igual essa mesa aqui, mas a cama não. Então o neném não vai cair, a gente tem que ter segurança que esse neném chegue e fique bem acomodado, que não tenha nenhum acidente com ele. Isso é que tem que ser a nossa preocupação, porque saiu a cabeça, saiu o ombro, o resto vai sair. Só que o neném, ele escorrega, ele está todo molhado, então ele realmente escorrega às vezes da sua mão. Mas estando protegido aqui com a maca, isso não vai acontecer. Às vezes a cabeça demora um pouco para rodar, às vezes ele demora um pouquinho para sair, mas essa prensa que acontece no corpo dele ajuda a saírem todas as secreções que às vezes estão nas vias aéreas do neném, e a gente costuma limpar essa secreção, limpar a boquinha, limpar o nariz, não precisa fazer grandes coisas, mas fazer essa limpeza ajuda logo depois a respiração do neném. Enquanto ele está com o cordãozinho ligado na mãe, ele está sendo oxigenado, tá certo? Se não teve nenhuma outra intercorrência, nenhum motivo para um sofrimento fetal, o neném está sendo oxigenado, então está tudo bem, está tudo certo, tá? Então, depois que saíram as partes mais difíceis, o resto sai fácil. Às vezes sai muito rápido mesmo, por isso que a gente fala, aí o neném escorrega. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Não puxar a cabeça do neném com força, não puxar o cordão, né? Não ficar apertando muito a cabeça do neném, não ficar querendo enfiar coisa na boca do neném para aspirar ou para coisa, porque não tem necessidade. Muitas vezes, eu vou falar isso depois, existe um caso de circular de cordão. E aí tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para desfazer essa circular, tá? Aí o rosto, isso eu já falei. Então esse momento é o momento que o neném já fez a rotação e a gente só faz um apoio com as mãos, né? Depois que saiu a cabeça, vem o desprendimento dos ombros, ele entra nesse diâmetro mais adequado e ele faz isso. Então o ombro, que parece maior do que a cabeça, fica menor do que a cabeça e consegue passar. Aí
Depois que o nenê saiu, a gente não precisa ter pressa de fazer muita coisa. A gente pode tomar o cuidado de limpar o narizinho, limpar a boquinha do nenê, cobrir o neném, porque ele vem de um lugar mais quente e ele está molhado. Quando ele nasce, ele perde temperatura. Então, às vezes, enrolar um pouquinho o neném e colocar o neném no colo da mãe. A mãe faz isso melhor do que todos nós, né? E depois é que nós vamos pensar no clampeamento de cordão. Não é preciso ter pressa para clampear o cordão. Uma das orientações é avaliar o batimento, sentir o batimento do cordão, a hora que ele parar, fazer o clampeamento do cordão. A distância que se faz, geralmente a gente deixa um tanto do cordão, em torno de 15, 20 centímetros de cordão. O clampeamento seria para fechar mesmo. Ali é uma pinça que a gente usa no hospital. Vocês têm, Kelly? Não. Então, aqui pode ser usado direto o clamp. Tem uma foto dele aí. Aí o clamp de cordão, um de cada lado, sempre 2 clamps. Porque isso é uma coisa que esquece. Que, assim, aluno faz isso na faculdade. Clampeia de um lado, esquece de clampear o outro e corta o cordão. Se cortar para o lado da mãe, tudo bem, vai sangrar um pouquinho. Se cortar para o lado do neném, pode ser perigoso. Então, fazer o clampeamento em 2 locais, né? Esse é o clamp. Ele fecha e não abre mais sozinho, tá? Ali, pertinho do coto do umbigo, é o que já se faz no berçário. Então, é importante deixar um pedaço grande. Se esse nenê precisar de alguma assistência, precisar de acesso venoso, o acesso vai ser por aqui. Então é importante esse tanto de cordão que ficou. E aí, quando chegar no hospital, eles vão refazer isso. Mas é bem fácil. Geralmente é boa a prática, né? A gente sempre lembrar da mãe, né? Mostrar o nenê para a mãe, porque isso tranquiliza a mãe. A mãe, ela fica tranquila a hora que ela vê o neném. E identificar, né, o neném, a mãe. Vocês têm pulseira de identificação? Identificar, porque essa mãe depois vai ser encaminhada para o hospital junto com o neném. Eu acho que o mais... a gente vê que a mãe, às vezes na dectação, se a gente precisa fazer alguma manobra, alguma coisa mais dolorida, se ela está com o neném no colo, ela nem sente nada disso. Então a gente consegue, às vezes, terminar, fazer episiotomia, quando a gente faz, né, episiotomia, e a mãe nem percebeu nada, passou tudo rápido, porque o neném tem esse efeito de deixar a mãe tranquila. Lógico, é fácil entender isso. Então, colocar e aquecer os dois, né, para evitar a perda de temperatura do neném. E a mãe costuma sentir frio depois que o neném nasce mesmo. Então é importante cobrir. E se ele vai para o peito, isso já estimula a liberação da ocitocina, que é um hormônio que faz a contração do útero e faz a liberação do leite na amamentação. Então, cobrir os dois. E aí, aguardar a dectação. A dectação é a saída da placenta, é o 3º período do parto. Então, o primeiro período é a dilatação, o segundo período é a expulsão, o 3º período é a dectação, que é a saída da placenta, que pode demorar em média 30 minutos. Aí nesse momento já dá para acomodar bem a mãe e o neném, esquecer um pouquinho do que está acontecendo ali embaixo. A mãe pode ficar na posição que ela quiser, deitada de preferência, ela não deve sair andando, mas não precisa ficar com a perna fletida, e esperar a dectação espontaneamente. O que deve ser observado? Sangramento e sinais vitais dessa mãe, né? A placenta saindo, uma das coisas que a gente às vezes faz é observar se ela saiu inteira. Quem não está acostumado com placenta, às vezes vai ficar em dúvida, saiu inteira ou não saiu. Quando ela sai espontaneamente, geralmente ela sai inteira. Aí pegar essa placenta, colocar no saco plástico e levar junto com a mãe para o hospital. Porque é importante, às vezes precisa coleta de sangue. E a gente sempre olha se a placenta está inteira. E nunca fazer isso. Isso é um erro que, às vezes, o médico também comete por pressa ou porque está suspeitando que tem
aderência de placenta. Então, nunca acretismo placentário, que é quando a placenta está grudada no útero, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa força. Qualquer manipulação que a gente faça em cordão, em placenta, deve ser uma manipulação suave, gentil, delicada, porque senão a gente faz bobagem e aí vem parte da placenta e parte da placenta fica. Então isso é coisa de nunca fazer. Tem coisa que a gente é melhor nunca atrapalhar um parto, nunca fazer coisa intempestiva. E o quarto período é quando o útero vai ter uma contração forte, uma contração intensa, como mecanismo de controle do sangramento. Todos os vasos estão abertos, a hora que esse músculo contrai, ele faz o miotamponamento, né? Ele ajuda a mulher a parar de sangrar. Por isso que às vezes a mulher tem sangramento, e nesse período é o momento mais fácil de acontecer um sangramento. Às vezes a mulher tem um choque hipovolêmico por conta da intensidade do sangramento, porque o útero não consegue contrair. Então, sempre observar o sangramento materno e os sinais vitais, porque é o período maior de risco de hemorragia. Mas, geralmente, o útero contrai, na maioria das vezes, ele contrai, o períneo volta à situação de normalidade dele, e aí é o momento de preparar a mãe e o neném para ir até o hospital. Então, só que essa é a situação do parto bom, do parto normal, cefálico, que é a grande maioria das vezes, né? E que você vai dar assistência e que na maioria das vezes vai correr tudo bem. Parto pélvico é um parto que complica dentro do hospital. Então, assim, num momento difícil, pense assim, isso também é difícil lá no hospital, também é difícil para a obstetra, e a gente sempre sofre muito com isso, né? A gente só não sofre mais porque a gente faz cesárea, a gente tem esse recurso. Mas um parto pélvico que chega expulsivo, sempre é um parto sofrido, principalmente se for primeira gravidez, primeiro parto. O fato da mulher já ter tido um parto normal significa que a bacia dela já foi testada. Então, passou uma cabeça, outras cabeças passam, né? Agora, quando é a primeira gravidez, a parte mais difícil de sair, de desprender, é realmente a cabeça do neném. Então, é o parto das dificuldades progressivas. A parte mais difícil vem depois, tá? São só 3% das apresentações que são pélvicas. Nessa situação, não faça nada. E o meu conselho, não sei se é a orientação de vocês, pega essa mulher do jeito que for, no colo, enfia dentro da ambulância e leva para o hospital. Porque se tiver que nascer difícil na casa, vai ser difícil na ambulância, vai ser difícil no hospital. Então, leve essa mulher para o hospital. Tem uma posição, que é a posição em pressa maometana, né, que às vezes se fala para demorar um pouquinho mais para sair, mas que eu acho difícil isso em ambulância, né? Então, acomoda a mulher deitadinha de lado, de preferência, porque isso é melhor para o neném, e leva para o hospital. Então, assim, ó, e também não fica tentando mexer a perna para lá, mexer o pé para cá, porque isso só atrapalha. A nossa postura, na verdade, é sempre ficar observando o movimento que o neném está fazendo e segurando a postura, segurando só a apresentação dele, tá? Então, leva para o hospital mesmo isso. E aí, então, o parto pélvico é uma situação um pouquinho mais difícil, e a circular de cordão, que assusta todo mundo. Então, assim, eu só queria passar uma informação que circular de cordão, ela só pode ser um problema no momento do parto. Fora do trabalho de parto, circular de cordão geralmente não é problema, tá certo? Porque hoje a gente consegue ver circular de cordão no ultrassom. E aí a mãe não dorme desde o dia que viu a circular de cordão no ultrassom até o dia do neném nascer. E geralmente uma pressão grande para esse neném nascer antes da hora para não ter problema. Então, circular de cordão não causa, de maneira geral, tudo que eu falo é maneira geral, porque tem um caso ou outro que às vezes acontece um problema maior. Mas ele não causa problema durante a gestação e só precisa ser assistido durante o trabalho de parto. E no momento do parto, às vezes a gente só vai descobrir que tem circular de cordão no momento do parto. Quando desprende a cabeça, né, desprende o polo cefálico, a gente vê esse colarzinho na cabeça do neném, né?
no pescoço do neném. É mais ou menos isso aqui. Geralmente são nenéns que mexem muito dentro do útero, que mudam a posição, e que eles vão estar ligados. Então ele vai estar com esse. E na hora que ele for descendo, o cordão às vezes prende um pouquinho, e aí a dificuldade, a demora de sair o polo cefálico. Então, e a circular pode ser bem apertada, pode ser mais de uma circular, às vezes o neném tem 2 voltas ou 3 no pescoço, e a gente tenta sentir, passar o dedo, né, entre a circular e fazer uma alcinha mesmo. E tentar desfazer essa circular sem romper o cordão. Sem fazer isso. Então a gente consegue no momento do parto fazer isso. É importante sentir se a circular está frouxa, que você consegue passar seu dedo e desfazer. A grande maioria delas é frouxa e a gente consegue fazer isso. Quando ela está muito apertada, isso também não é fácil fazer, mas quando ela está muito apertada, a gente deve fazer o clampeamento sem desfazer a circular de cordão. Então, clampear em 2 lugares e cortar o cordão no meio. Nesse momento, tem a necessidade de tirar o neném rápido, porque ele já não está recebendo mais sangue o sangue que vem da placenta. Tá? Então, isso pode ser um pouco mais tenso e é uma intercorrência que pode dificultar um parto fora do hospital. Essa é muito grave, o prolapso de cordão. Então, a paciente está em casa. Vocês chegam lá, o neném está lá, vocês nem estão vendo a cabeça às vezes coroando, mas vocês estão vendo. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Saindo para fora. Né? Se isso sai e a cabeça está lá em cima, ainda não tem tanto problema nesse momento. Mas a partir do momento que a cabeça começa a descer, ela começa a comprimir esse cordão. É o que a cabeça vai fazer lá. Tá? E aí, conta muito o tempo que essa paciente demora para chegar até um hospital. Esse parto deve ser resolvido por cesárea. O que a gente faz até a hora da cesárea é levantar a cabecinha do neném, empurrar com a mão, né, a cabeça do neném para ele descomprimir esse cordão, para esse cordão continuar circulando sangue dentro dele. Né? A ideia que as pessoas têm de circular de cordão dentro do útero é que o neném vai ficar enforcado pelo cordão. O cordão não enforca o neném não respira lá dentro, ele recebe oxigênio pelo cordão. O que pode acontecer é ele comprimir esse cordão e esse cordão parar de oxigenar, ele parar de receber oxigênio pelo cordão. Então, nesse momento acontece isso, tá? Então, o que melhora o prognóstico no socorro de prolapso de cordão é o tempo de chegada até a cesárea. Às vezes pode demorar dentro do hospital mesmo até fazer uma cesárea, mas esse tempo conta mais do que qualquer outra medida. Essa história também da posição geno-peitoral para transferir a paciente é uma coisa que ajuda, mas nós temos que pensar também na situação de segurança da paciente no transporte. Né? E dentro do hospital, o que a gente faz é levantar a apresentação, geralmente vai um junto, às vezes sobe na maca, senta e levanta com o dedo a cabeça do neném. E encher a bexiga, botar uma sonda na bexiga e encher a bexiga, porque a bexiga também levanta um pouco a apresentação. A ideia é sempre deixar a cabeça longe do cordão para não ter essa compressão. Mas é coisa grave, a gente perde o neném por isso. O que eu tenho para dizer para vocês é que a situação do parto, ela gera muita ansiedade naquele momento, porque é uma mãe que está gritando, está falando que está com dor, está desesperada, é a família que está mais desesperada ainda em cima da gente, porque as pessoas não estão mais acostumadas com a história do trabalho de parto, e que a gente precisa realmente saber manter a calma, saber orientar a mãe, fazer um acolhimento ali com ela, né, para que ela tenha mais segurança e confie no que você está falando. E aí a gente perceber algumas anormalidades, né, algumas dificuldades, principalmente relacionadas a cordão e essa coisa da apresentação. Viu que não é cabeça que está saindo? Leva para o hospital. Viu que tem cordão aparecendo onde não devia? Leva para o hospital, tá certo?
E se está achando que vai nascer e de repente começa a demorar, leva para o hospital também, né? Desmancha tudo e leva para o hospital, tá certo? E eu tenho essa impressão mesmo, que a maioria das pacientes que tiveram neném em casa, se não forem os casos de prematuros, geralmente são mães que têm facilidade para o parto. Então elas acabam evoluindo bem, sem grandes problemas, tá certo? E a sua angústia, quando é uma coisa difícil, é a mesma angústia da gente que faz isso todo dia. Então, vocês podem ficar tranquilos e fazer tudo para não atrapalhar esse momento aí do parto, na ansiedade de estar fazendo alguma coisa. Porque a melhor coisa a fazer é observar, ficar olhando e ter calma nessa hora. Tá bom? Eu queria só passar para vocês, que eu achei isso aqui rapidinho e mostra bem como é que é o mecanismo. Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina. Gente, a gente vai abrir para perguntas agora, tá bom? Alguém quer começar? Ou eu posso começar? Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a apresentação cefálica, do acavalgamento das fontanelas a passar, que é a normalidade da deformidade da cabeça, para eles, que se isso acontecer, que se vier, que tudo bem, que O nenenzinho que nasce de parto normal, ele nasce com a cabeça mais alongada. Mesmo numa cesárea, se o neném encaixou bem, entrou no canal de parto, ele também tem esse formato da cabeça. Porque para diminuir a cabecinha do neném tem as fontanelas grandes, né? Vocês percebem, a moleira, né, é mais abertinha, porque é um crânio que vai crescer, é um cérebro que vai crescer e a parte óssea precisa permitir esse crescimento. Mas e no momento do parto, essas suturas, elas se acavalgam, né? Elas sobem uma na outra para diminuir esse diâmetro da cabeça. Por isso que o neném nasce com a cabeça alongada. Fala, nasceu com um galo na cabeça. Isso não é nem a bossa. Existe uma coisa que chama bossa, que é quando ele fica muito tempo parado e dá um edema no couro cabeludo. Mas o formato mais alongado é para permitir passar nesse canal estreito, que é o canal de parto, tá certo? Então, assim, às vezes a mãe fala, mas tá com a cabecinha assim, tá com isso aqui, tá com um inchaço na cabeça, tá com uma coisa... Não é deformidade isso. O edema, em um dia, resolve. E o formato da cabeça, rapidinho, depois do parto, ele já volta, certo? Mas é um mecanismo que a natureza fez para permitir isso. A respeito do prolapso do cordão, a gente teve um colega, também obstetra, ele passou uma orientação para a gente, ele também tinha experiência nessa área de
emergências obstétricas, né, transporte, né, de emergência. A gente atende, apesar de ser todos municípios pequenos, rapidamente a gente está numa porta de entrada, a gente atende na zona rural, enfim, a gente pode estar diante de uma situação onde a gente tem um prolapso de cordão e o tempo para chegar nessa porta de entrada seja razoável ou ruim. E ele passou uma orientação para a gente, para o profissional médico de enfermagem, está introduzindo os 2 dedos e tentar fazer aliviar ali essa circulação. Queria saber se a senhora também orienta isso, se está de acordo. No hospital é isso que a gente faz, né? Porque é mais efetivo. Você realmente levanta a cabeça do neném, você empurra a cabeça dele para dentro. E você consegue fazer isso com os 2 dedos, né? Geralmente não o dedo empurrando assim, mas o dedo aberto, tentando. Então, quando a cabecinha começa a apertar aqui o cordão, você faz isso aqui e levanta a cabeça do neném, tentando aliviar o cordão. Você sente que o cordão está do lado e você consegue sentir a pulsação do neném, tá? Às vezes, isso é cansativo, você fica o tempão, a gente fica até o neném nascer, às vezes por uma cesárea, alguém fica com o dedo aqui embaixo para levantar o neném. Mas a gente ganha porque você permite a oxigenação do neném, tá? No caso de vocês, no suporte básico de vida, vocês vão fazer o transporte da mãe desse jeito, tá? Descomprimindo o cordão da maneira que vocês conseguirem, com essa técnica dos dedos ou empurrando a cabeça para tentar descomprimir o cordão o máximo possível, ok? Não, a pergunta que eu passei para a Júlia era em relação aos fluidos, em relação à importância de se estabelecer um acesso venoso periférico nessa mãe em caso de uma intercorrência hemorrágica. E a quantidade de volume a ser infundido se houver essa intercorrência hemorrágica. Era meio que isso, essa relação que eu gostaria de saber. Eu acho que aí a questão do volume você vai avaliar dependendo do que ela apresentar de sinais, né? Se é um sangramento intenso, e se a paciente está tendo hipotensão e está tendo sintomas, né? Por causa disso, você vai correr o mais rápido possível. Se você tiver ringer expande mais, né? É o que você vai usar, preferencialmente, correndo, né? Aberto mesmo. No suporte básico de vida, todas as condutas elas são realizadas pós-regulação médica, tá? Então essa questão de correr ou não, o soro, o ringer, isso vai ser uma orientação da regulação. Então faz o contato com a regulação, pergunta qual que é a conduta. A gente sabe que vai precisar correr, o acesso vai precisar ser funcionado, mas a quantidade e o soro que vai correr é por prescrição médica, ok? Bom, então, agora a gente vai passar para a parte prática. Eu primeiro queria já, de antemão, antes de finalizarmos, eu sei que a doutora Gisela ainda tem a disponibilidade de ficar aqui mais com a gente, mas já agradecer pelo ter aceitado o nosso convite, foi ótimo, eu acho que foi bem esclarecedor para todos. As questões de rotina, gente, se vocês quiserem esclarecer as questões das rotinas do nosso serviço, agora a gente vai se reunir aqui, a gente esclarece também. E os alunos, se quiserem ver aquilo que eu falei para vocês, fiquem à vontade, mas a gente vai começar a parte prática, ok?
E aí o nosso corte é feito aqui, entre os dois clamps, em cima da gaze que vai estar segurando aqui, Só doutora. prestar atenção para ver se o clamp está fechado. Tá bom? Porque o cordão às vezes é grosso. Deixa eu só mostrar. Então vai ser isso aqui, ó. Você vai ter os dois clamps. Quando ele fechar, gente, é quando você ouvir esse crack aqui, ó. Ó, ele tá assim, ó. Ele não abre mais. Depois só abre o seu corpo aqui atrás. Então não pode ter erros. Vocês têm, acho que, 2 kits partos. Então, e aí a gente vai fazer o corte aqui em cima da gaze ou de cima para baixo. Eu preferi que vocês façam assim, mas na gaze. Cuidado com o vidro. Ô, Júlio, você falou de 10 a 15 centímetros, não é mais 5 centímetros? Não, ó, Não é mais. olha só um pouco. Antigamente era 15 a 4 20 centímetros do corpo umbilical, daqui do umbigo, das capris, o primeiro. 3, 4, 5 centímetros o segundo, tá? É essa distância que é importante a gente deixar longa, porque se o bebê precisar fazer o cateterismo umbilical, se for prematuro ou qualquer outra ocorrência, vai precisar ir cortando o corpo que ele vai mumificar, ele vai secar muito rápido, Esse acesso bom? aqui é muito bom. Muito mais fácil. Né? Então Tá. você tem mais cordão para poder fazer isso. De Claro, 15 eles vão centímetros. fazer asepsia, vão pôr coisa. Depois, lá no berçário, eles vão diminuir bem isso. Qual é o raciocínio? Isso. O raciocínio é que vocês deixam um espaço suficiente que, se precisar caracterizar esse umbigo, ele não tenha mumificado, não tenha secado, tá? E depois de cortar o cordão, joga um alquinho para fazer uma asepsia. Os cuidados com o bebê provavelmente será o nosso próximo treinamento, ok? Então agora vamos nos focar no pai. Mais dúvidas, pessoal? Condutores do SAMU. Condutores do SAMU. Qual é o papel de vocês aqui nesse momento? Auxiliar. Auxiliar o técnico. De que forma? Depois, se a mãe autorizar, né? Depois, se a mãe autorizar, vocês tiram a foto do bebê nascido bem no colo da mãe. E de preferência, assinando a fichinha de ocorrência que ela deixou para divulgar e autorizar, tá bom? Mas o condutor, ele tem papel primordial aqui durante o trabalho, porque é ele que vai acalmar a mãe e acalmar o técnico, ok? Porque, exatamente, é ele que vai dizer pro técnico que tá tudo bem, que vocês sabem fazer isso, que vai dar tudo certo e que por mais nervoso que vocês estejam, a mãe não pode perceber isso. Porque ela já está nervosa. Se ela perceber que vocês estão nervosos, aí desandou o negócio, tá? Por isso que vocês vão estar de máscara cobrindo tudo, para não dar para ela ver. E quando a gente fica suando, é por causa do calor do macacão, não é? Você pega a máscara e tá bom? Então, pessoal, o papel do condutor, além de saber de cor e salteado onde está tudo dentro da viatura para fazer o parto, porque na hora que o técnico te pedir me dá o clamp, você não pode... O que é clamp? Não dá para não saber. Você tem que saber de cor e salteado tudo que é que tem no kit parto, onde é que tá e que parto. Sabe que nem instrumentador cirúrgico, o médico precisa nem pedir, a gente já está oferecendo antes, que já sabe o próximo passo, é isso. Além disso, acalmar a mãe e dá pra fazer parto com a viatura andando? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Estaciona a viatura, vamos supor que chegou no local e achou que dava pra levar até o hospital. No meio do caminho não dá pra levar mais pro hospital. Ninguém vai fazer um parto com a viatura andando, tá? Para num lugar de preferência que não tenha muito movimento, vocês sabem que fora salteado onde, né? Onde chama a aula, ok? Vai sair na gravação. Uma coisa errada. Deixa eu posicionar. Primigesto, tá difícil. Imagina se ele tá vendo? Ó, Errado, se desprendeu, tá bom? Vai rodar, Boa tarde. Tudo bem? Prazer. Esse aqui tá soltando esse dedo. E nessa hora espita. Depois que passou o ombro, a gente toma cuidado. O que a gente às vezes faz, como a gente segura muito o neném longe, fora da maca, a gente acaba segurando assim, porque a gente vai cortar o cordão também, né? Então, Vamos supor. Vamos supor que ele ainda tá ali, né? Tá lá pra dentro. Tá lá pra dentro. Tá uma assim. circular, tá certo? Né? E ele ainda tá lá dentro. Então o que a gente tenta fazer? Puxar com a mão, ó, uma alça.
desfazer a circular, certo? Aí o que ela falou que a gente tem é o clamp. Então se eu tenho uma circular de cordão justa, Muito justa, né? não sai, E o não nenê passa. tá lá dentro, né? Então o que você vai fazer? Sempre colocar os dois clamps, nunca um só. Porque daí você não sabe de que lado que você está cortando. Você está cortando o lado do neném ou você está cortando o lado da mãe, tá? Então põe os dois. Isso tudo é bem apertado lá, né? Porque você tá colocando o dedo por dentro aqui né? nessa região. Aí você coloca os dois e corta assim, tá? E aí você tira o neném lá, tá certo? O mais próximo que vocês conseguirem colocar o cordão, o clampeia os dois, corta e tira. Mas ó, eu me lembro de ter feito isso 2, 3 vezes, né? Que você conseguir, porque às vezes quando ele tá nesse caso é o que você conseguir. É o limite que você conseguir para passar a lâmina aqui, ó. Tá bom? Contanto que seja dois. Aí você vai ter que ver aquele espaço que tá mais sem condição de pôr o segundo clamp. Você Talvez não tem dá que pra ver onde que tá. Por exemplo, se eu Se consigo acontecer de não conseguir e você está numa situação muito difícil, você segura a outra com a mão, você não solta isso aqui, tá certo? E alguém enfia a mão e segura esse aqui, porque até você saber se é da placenta ou se é do neném, se é da mãe, você também não vai soltar, porque dela sente por aqui. Mas um pouquinho que ela mais pertinho do outro mesmo. mais pertinho, tá? E o corte no meio.